Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 25, onde fala a conversão dos carcereiros. Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Sila orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveu, e logo abriu-se todas as portas, e foram soltos da prisão todos. Então, acordando os carcereiros, vendo abertas as portas da prisão, tiraram a espada e quiseram matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e disse: não faça nenhum mal, todos estamos aqui. E pediram luz, e saltando dentro, todo trêmulo, e prostrou até Paulo e Sila, e tirando para fora, e disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele pregaram a palavra do Senhor, e todo o que estava em sua casa, tomando consigo eles naquela mesma noite, lavou suas vergonhões, e logo foram batizados eles todos seus, e levando a sua casa, e pôs então a sua crença em Deus, e alegrou com toda a sua casa. Amém? Pode assentar, irmãos, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus, porque o nosso Jesus, Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, glória a Jesus, muito importante, que fala sobre a prisão de Paulo e Sila, e fala também da conversão dos carcereiros. Glória a Deus. Por que Paulo estava preso? A Bíblia diz aqui no versículo 16, no capítulo 16, o versículo 16 de Atos, diz assim: aconteceu que indo na oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, qual adivinhava e dava muito lucro ao seu senhor, e seguia Paulo, clamando, dizendo: este homem anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimos. Amém? A Bíblia nos fala, irmão, que Paulo chegou, glória a Jesus, naquela região, e começou a falar do amor de Cristo para aquele povo. Começou a dizer para aquele povo que Jesus é o Salvador, que era o único que podia salvar, Jesus, que o homem tinha que se chegar a Deus, que não importava, não existia salvação em outros, mas somente em Cristo, somente em Deus. Exatamente naquela cidade, glória a Jesus, também tinha uma mulher que ela, glória a Jesus, se inicia profetas. Era uma mulher que trabalhava com adivinhações e dava muito lucro para o seu senhor naquela cidade. Era uma cidade, de muita idolatria tinha naquelas cidades. E a crença daquele povo, amém, era aquela idolatria. Quando o povo precisava de algo, o povo ia naquela mulher. E aquela mulher, aquelas jovens, ela dava muito lucro para o seu senhor, porque tudo que ela fazia era pagado. Amém? Era pagado, ela adivinhava, mas tinha que pagar. E agora, irmãos, quando Paulo e Sila chegam naquela cidade, naquela região ali, que ele começa a pregar diferente, um evangelho de salvação, um evangelho que não cobra, um evangelho que não precisa pagar para ser curado, amém? Uma palavra de conforto para os corações daquelas pessoas. Aquele povo agora começaram a ouvir, aquele povo agora começaram a entender, glória a Jesus, aquilo que Paulo estava ensinando, amém? Mas Satanás, irmãos, ele não fica atrás. Não tem aquele ditado que a turma diz assim, se você não pode com o inimigo, você se alia mais ele. A turma tem esse ditado: se você não pode com o inimigo, se alia mais eles. Glória a Deus. O diabo não podia com Paulo e Silas, não podia parar eles de pregar, amém? Então o que aconteceu? Satanás sempre pensou assim: olha, eles vão passar aqui, vão pregar, vão embora, e depois nós ficamos no lugar novamente, amém? Então agora, irmãos, aquelas jovens usada pelos inimigos, que adivinhava para aquele povo,
que não era uma adivinhação vinda de Deus. Amém? Aquela jovem começou a sair atrás de Paulo e Silas, e quando eles pregavam, aquela jovem dizia: este aí é um grande homem de Deus, ele está pregando a palavra de Deus. Amém? E aquilo foi por vários dias, num ponto que incomodou Paulo. Amém? Num ponto que Paulo voltou para trás e repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela menina, na vida daquela jovem, e no mesmo instante ela ficou liberta e acabou a adivinhação. Amém? Acabou, irmãos, ela não podia fazer mais nada. E quando o Senhor viu que tinha acabado, o que tinha acontecido com aquela mulher, então agora eles inventaram uma confusão, glória a Jesus, e levaram Paulo e Silas preso para a prisão. Aleluias, porque eles viram que o lucro deles tinha acabado, que aquela mulher agora tinha se convertido a Deus. O Senhor tinha libertado aquela mulher voltou em si. Ela andava falando, não era de si, mas o inimigo estava na vida delas. E quando naquele instante que ela fica liberta, diz a palavra do Senhor que eles ficaram enfurecidos, porque os seus lucros tinham se acabado. Amém? Agora Paulo e Silas na prisão, talvez agora disse: agora eu quero ver eles pegar, agora eu quero ver o que vai acontecer com eles. E a Bíblia diz, irmãos, que mesmo depois de ter apanhado muitos, eles, quando Jesus cantava louvores a Deus, disse: perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. Amém? Veja, irmãos, que menos que eles estavam passando, menos, irmão, com as costas queimando, ardendo, tanto apanhar, mas eles buscavam a Deus, eles oravam a Deus, e os presos escutavam, eles louvavam a Deus, eles agradeciam a Deus. Talvez os presos podiam dizer: mas esse povo, o que tem esses homens, será aí? Apanhou tanto por causa desse Deus, e por que estão louvando esse Deus? Glória a Deus. Mas Paulo e Silas, glória a Jesus, cantava, orava e glorificava a Deus. Não importava o problema que estava acontecendo, não importava se outro dia eles talvez tivessem que enfrentar a morte, mas eles sabiam que Deus não falha. Amém? Quando Deus tem uma promessa para o homem e para a mulher, Deus não falha, Deus cumpre a sua promessa, se o homem e se a mulher for fiel até o fim das suas vidas. As promessas de Deus não é falha, irmãos. Talvez muitas vezes a pessoa pode dizer: mas fulano tinha promessa e morreu. Sim, mas morreu, glória a Jesus, porque ele não permaneceu fiel a Deus. Porque se permanecesse fiel a Deus até o fim, as promessas de Deus, ela cumpre na vida do homem. Amém? Tem muitas vezes pessoas dizem: mas fulano, Deus prometeu que ele seria um pregador, e ele morreu até desviado, mas e cadê a promessa de Deus? Sim, Deus tem promessas, mas a promessa de Deus é para os fiéis. Amém? Deus, ele promete: seja fiel que eu serei contigo. Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra aqui que Paulo e Silas cantavam, o preso escutava. Glória a Deus. E de repente Deus fez uma visita naquela cadeia. Amém? Que o alicerce da prisão se abalou com o poder de Deus, com o poder do louvor, com o poder da oração. E as cadeias se abriu as portas, Os carcereiros que estavam dormindo, ali, a pessoa que estava todo mundo bem seguros, quando eles viram as portas abertas, eles pensaram: fugiu todo mundo, arrancou a espada e queria se suicidar, porque não tinha jeito para eles, eles iam morrer da mesma maneira. O outro dia não tinha escapatório para eles. Se algum preso escapasse, eles pagavam com a morte. Glória a Deus. Mas Paulo, naquele momento, disse: não faça nada, porque todos estamos aqui. Amém? Então acenderam a luz e viu que a porta da prisão estava toda aberta, mas Deus não permitiu que ninguém escapasse ali daquela prisão. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens então agora começou a dizer para Paulo: o que nós faremos? Glória a Deus, como que eu posso ser salvo? Ele se crê no Senhor Jesus, será salvo, e tu e a tua casa. Amém? Creia no Senhor Jesus. E a Bíblia nos mostra aqui que naquele instante o carcereiro, tenho certeza que trancou as portas da prisão, pegou
pegou Paulo e Silas, levou para sua casa, tratou das suas feridas, que talvez até ele mesmo tinha mandado açoitar, glória a Jesus, ou até mesmo eles açoitaram-os, cuidou das suas feridas. E naquela mesma noite, aquelas famílias que ali estavam, todo que estava naquela casa, foram batizados, amém? E recebeu o poder de Deus sobre eles. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que é assim que Deus trabalha. E o outro dia, os mandaram soltar, os príncipes, os homens daquelas cidades, os grandes, mandaram soltar. Vai lá e solta Paulo e Silas, manda eles embora. Glória a Deus, se não tivesse acontecido nada, glória a Deus. E Paulo e Silas, Paulo disse para aqueles homens: olha, vocês agora vão mandar nós embora assim de qualquer maneira, Lembre bem, vocês açoitaram um cidadão romano, porque Paulo tinha cidadania romana, glória a Deus. Vocês bateram nos romanos, vocês não perguntaram quem eu era, aleluia. E eles imploraram, disseram para eles: olha, sai, não arruma problema para nós. Então eles foram embora. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele está com os seus, não importa onde, não importa o que você está passando, mas se você for fiel até o fim, com Deus, Deus não larga de você nunca, aleluia. Deus está com você até na hora da morte, para garantir a tua vitória e a tua salvação, aleluia. Muitas pessoas, irmãos, muitas vezes ele disse: olha, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. O homem e a mulher que abandona Deus, a pessoa que muitas vezes espera e não tem paciência e abandona Deus, mas Deus está ali juntinho com eles, só esperando mais um pouquinho, porque Deus sempre Ele gosta de provar a nossa fé. Deus sempre Ele gosta de esperar até onde nós vamos, porque eu digo para você, não tem tentação que vem sobre nós que pode nos derrotar. Deus sempre permite, glória a Jesus, daquilo que nós podemos aguentar. Não existe. Alguém disse: eu não aguentei a luta. Por que você parou? Porque eu não aguentei a luta. Por que você desviou? Porque eu não aguentei a luta. Não existe isto, amém? Não existe isto. Toda a luta que vem, ela vem segundo a permissão de Deus. E Deus só permite que o diabo tente alguém, amém? A luta vem ter sobre ele até no momento que ele pode aguentar, porque quando ele não pode aguentar mais, Deus está ali para sustentar ele e dar vitórias, amém? Então Paulo e Silas estavam ali, mesmo que seja preso, mesmo que seja, irmãos, sofrendo com dor ali, mas eles disseram: vamos louvar esse Deus, porque esse Deus está conosco, amém? E é assim que Deus quer do homem e da mulher. Deus espera que você, irmão, Deus espera em nós, que nós sempre sejamos dependentes de Deus, porque a vitória sua, glória a Jesus, não está aqui nesse mundo. A tua verdadeira vitória está nos céus, amém? Porque Deus tem uma promessa muito grande para nós. Ele disse: ser fiel até a morte, que eu serei contigo, eu te darei a coroa da vida eterna. Esta é a promessa de Deus. Deus não promete de dar uma vida de abundância para você nesta terra, não. Deus não promete isto, que você vai viver nesta vida tranquilo, com paz, sem nada te incomodar. Isso não vai acontecer, aleluia, porque não existe promessa de Deus para esse tipo de coisas. O homem, a mulher vai passar luta, ele pode ser fiel, mas enquanto ele mais é fiel, mais luta ele vai passar, porque ele tem um inimigo que quer lutar contra ele, para não deixar ele chegar na presença de Deus, amém? Olha Jó era temente a Deus, que Deus tinha orgulho de falar de Jó, Quando o diabo apareceu lá, glória a Jesus, junto com os filhos de Deus, Quando Deus fez aquela reunião nos céus, a Bíblia disse que o diabo tinha acesso ao céu também, e ele chegou lá, e Deus perguntou: da onde tu vem? De rodear a terra. Aí Deus disse: percebaste, meu servo Jó? Porque Deus sabia que o diabo sempre estava olhando para Jó, Ele passava para lá, passava para cá, só via Jó prosperando, só via Jó, glória a Deus, crescendo. E o diabo tem olhado ele, mas claro, o Senhor dá tudo para ele, ele tem prosperidades,
ele tem bens, né? Ele vive tranquilo, não tem nada que incomoda ele, porque o diabo não podia me atingir a vida dele. Jó sempre estava em oração, né? Jó sempre estava oferecendo um sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Então Deus disse: olha, então você acha que é isso tudo porque ele me serve, porque eu dou para ele o que ele tem? Amém? Deus quer que nós vamos servir a Deus não por aquilo que Deus dá para nós. Amém? Deus quer que você serve a Ele não pelas bênçãos que você recebe. Deus quer que você serve a Ele porque você reconhece que Ele é o único Deus e Salvador. Amém? Se você servir a Deus só pelas bênçãos, só pelas curas, só pelas prosperidades, glória a Deus, você está perdendo tempos. Amém? Porque você vai servir, mas não vai conseguir chegar até os céus. Agora, quando você serve a Deus por aquilo que Deus é, amém? Porque você tem uma alma e você quer dar ela para Deus, você quer morar com Deus, então não importa, Deus está com você para te dar as vitórias. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo foi lá e tocou na vida dele, ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Os gados, né? As ovelhas, roubaram, né? Veio a tempestade, derrubou a casa, matou seus filhos, acabou com tudo, né? Ficou somente com Jesus, Jó e a sua mulher. O resto acabou com tudo. Glória a Deus. Mas o inimigo não ficou contente. Aleluia. Ele de volta na presença de Deus. Deus perguntou: você viu lá? Você não disse que Jó só me servia porque ele tinha? Ele continua, ele está firme. Eu quero ver, toca na saúde dele. O homem dá tudo pela sua saúde. Deus disse: vai, glória a Jesus, porque Deus sempre gosta de provar os seus. Amém? Porque, irmãos, porque o homem tem valor, a mulher tem valor. E quando o inimigo veio e tocou em Jó, Jó ficou leproso. Glória a Deus. No ponto, irmãos, que a sua mulher se desesperar. Aquela mulher que tinha tudo, aquela mulher que talvez tinha um monte de empregadas, né? Tinha uma casa bonita, uma casa bela, agora tem que tratar de um homem leproso, não tinha mais nada, pobre, na miséria. Ela se desesperou, ela começou, glória a Jesus, dizer: olha, homem, você é sincero com esse Deus ainda? Amém? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Tipo, ela estava pedindo para Jó: olha, amaldiçoa o teu Deus, talvez, né? Dá um jeito na tua vida, miseráveis. Porque o desespero pegou elas, né? Da riqueza para a pobreza, ela se desesperou. Mas Jó permaneceu firme, dizendo: tu fala como uma doida, porque de Deus só recebemos o que é bom. Amém? E a Bíblia diz que ele permaneceu fiel e tornou-se mais rico depois, né? Deu tudo em dobro para ele, porque ele permaneceu fiel. É assim que Deus faz conosco até no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Se você passa uma luta, se você está passando por uma dificuldade, muitas vezes, muitas lutas, Deus está provando você, aleluia, por algo maior na tua vida. Amém? Ou Deus está permitindo que você passe por isso, ou porque você não está bem com Deus. Amém? Ou talvez é para você se chegar a Ele, endireitar a tua vida para com Deus. Muitas lutas, muitos problemas que vêm sobre nós, são nós que caçamos. Amém? Nós que abrimos peça para o demônio, abrimos peça para o inimigo entrar em nossas vidas e fazer o que ele quer. Mas se nós trancar todas as portas, amém? Fechar todas as brechas, ele pode se lutar, ele pode, mas não pode vencer, porque o teu Deus é maior, cuida de você. Amém? Quando o inimigo tentou parar Paulo, né? Primeiro ele tentou ganhar na conversa, né? Porque quem não gosta de um elogio? É que as pessoas hoje mais querem, né? Se você chegar perto da pessoa e dizer que ele é bonito, ele fica tudo feliz, né? Fica tudo. Mas se elogiar ele fica pisando altos, né? Talvez o inimigo disse: vamos fazer essa estratégia, vamos elogiar Paulo. Glória a Deus. Depois ele vai embora, mas você continua aqui. E ainda, né? E ainda que nós reconhecemos que ele é pregador do Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Só que ele não esperava, amém? Ele não esperava que aquilo tenha incomodado eles. Glória a Deus. Paulo não temeu, voltou e repreendeu aquele espírito imundo da vida daquelas jovens. Amém? Eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus, Ele está pronto sim para nos abençoar.
Deus está pronto para nos libertar, para nos curar, para nos prosperar nossa vida, mas sempre nós vamos encontrar dificuldades, porque você, no momento que você tomou uma decisão de seguir a Deus, de seguir a Jesus, preste atenção, no momento que você levantou a tua mão, aceitou Jesus como teu único Salvador, amém? Você tem um inimigo número 1, chamado Satanás, amém? Que são a potestade. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante ali: revestir da armadura de Deus e ficar firme, porque o diabo vai lutar contra vocês. Não temos que lutar contra o sangue, contra a carne, mas contra as potestades, amém? Hoje tem muitas pessoas que ele, quando entregou a sua vida para Jesus, ele quer morar no céu, mas não quer lutar contra os inimigos. Tem pessoa que tem pavor de Satanás, tem pessoa que não quer que ninguém fale o nome do diabo, amém? Glória a Deus. Não pode falar o nome dele, não, ele já está derrotado. Engano, glória a Jesus, porque aquele que tem medo do diabo, o diabo sabe, amém? A Bíblia diz que nós temos que enfrentar ele, e para nós enfrentar ele, Deus dá para nós uma armadura, que é a palavra dele, que é a espada, a verdade. Se a verdade está na nossa vida, nós levantamos de cabeça erguida e vencemos em nome de Jesus, amém? Não tem vitória, irmão, sem lutas. Glória a Deus, não tem vitórias. Eu digo para você, não tem vitória. Você pensa que essa prisão de Paulo de Silas aqui, glória a Jesus, isso, irmãozinho, por que incomodava tanto Satanás? Amém? Muitas pessoas podem dizer, mas foram presos. Mas eu digo para você que teve muitas pessoas que passou a crer mais em Deus por causa daquela prisão, porque disse, olha, se esses homens vai preso, apanhou dessa maneira por causa desse Deus, é porque esse Deus tem valor, amém? Se eles deram valor nessa crença que eles têm, ele sofreu por causa disso, então por que nós não vamos seguir ele? Agora, se eles negassem, né? Se eles negassem, diziam, povo, ó, não é tão assim que estão falando, não, ó. Eles falou tanto dele, veio a opressão e eles negaram, né? Glória a Deus. Mas ele não negou, eles apanhou. Glória a Deus. Se eles apanhou, é porque esse Deus, ele é realmente verdadeiro, porque tudo que eles passou, glória a Deus, tudo que eles passou foi o que converteu os carcereiros. Tudo que Paulo e Silas apanharam, da maneira que eles apanharam, amém? Estava dentro daquela prisão ali, teve a oportunidade de fugir, glória a Deus, mas não fizeram. E eles disseram, olha, o que podemos fazer para nós salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? Então esse é o Jesus que nós seguimos, esse é o Deus que nós seguimos, aleluia. Se você quer vitória, irmãos, quer vitórias, glória a Deus, continua lutando, não tenha medo do inimigo, não, amém? O inimigo vai levantar contra você, mas levanta para cair, glória a Jesus. Seja fiel, anda de cabeça erguida, não dá lugar para ele, glória a Deus, né? Porque não existe luta, irmão, não existe. Você vai entrar no céu, mas você vai ter que enfrentar o Satanás, não adianta. Não existe um homem ou mulher que vai chegar no céu se ele não lutar contra os inimigos, amém? E o principal é a morte, e a morte vem do diabo, ela não vem de Deus. Então se você não conseguir lutar contra ele aqui nessa terra, glória a Jesus, e não vencer ele aqui, como que você pode vencer a morte? Amém? Então nós temos que lutar, não podemos abaixar a cabeça para os inimigos, não. Ele se levanta contra nós, mas vamos continuar lutando. Ele levanta alguém para falar mal contra nós, vamos levantar a cabeça e dizer, não, Satanás, eu estou na presença de Deus, nada importa nesse mundo para mim, porque eu tenho aquilo que é melhor, amém? Eu vou ter a coroa da vida eterna, eu vou ter o que Deus prometeu para mim no reino dos céus, amém? Hoje, que tem de pessoas por aí, né, que estão caindo nisso que o inimigo fez aqui com Paulo, né? Elogio, glória a Deus, elogias, né? O inimigo disse, não, vamos ganhar ele no elogio, vamos elogiar ele, que ele vai dar uma enxada, glória a Jesus, e vai ficar, é o que tem hoje, né? Tantas pessoas, irmãos, que, glória a Jesus, ele fica tudo inchado, né? Ele fica, se ele recebe uma posição muitas vezes que é mais do que o outro, ele fica pisando duro, né? Pisando alto, falando grosso, glória a Jesus. Ele passa perto de alguém, né? É a mesma coisa com a pessoa que não tem nada,
De repente ele compra um carro, ele já passa perto do amigo dele que anda a pé, já nem olha mais, né? Ele veste uma roupa melhor, né? Ele já começa a querer ser rico, né? Glória a Jesus. Mas o povo de Deus não, o povo de Deus ele é simples, glória a Deus, porque quem tem que aparecer é o nosso Jesus, quem tem que aparecer é Deus, né? Veja bem, o próprio Jesus disse: olha, João Batista, né? Não existe outro igual João Batista, não tem, aleluia, nascido de mulher, não existe alguém maior do que João Batista, glória a Deus. Veja bem, irmão, veja bem, se você pegar lá atrás, você veja quem era Elias, que chegou no ponto que Deus arrebatou Elias, levou para não ver a morte, amém? Eliseu, um homem que orava, um homem que buscava Deus, o inimigo temia, aleluia. Se você olhar para Moisés, irmão, Moisés foi um grande profeta de Deus, amém? Mas Jesus disse: não existe alguém maior do que João Batista, porque João, olha Jesus, né? Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse: não existe outro maior do que João, aleluia. E falou assim: olha, aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim, glória a Jesus, né? Será maior do que João, glória a Deus, no reino dos céus, aleluia, glória a Jesus. Então veja bem, é uma promessa do Senhor para nós, amém? Glória a Jesus. João foi na terra, nascido de mulher, não teve outro profeta igual a eles, e João perdeu a cabeça. João disse: olha, eu quero que eu diminui e ele cresça, glória a Deus, que ele diminui, ele cresça. Quem? Jesus. Quando João viu que Jesus batizou, né? João já falou logo para os seus discípulos: olha, pode seguir ele, esse é o que vocês têm que seguir, esqueça de mim, esse aí, glória a Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode seguir. E a Bíblia diz que 2 discípulos de João já começou a seguir Jesus, aleluia. Naquele instante João já estava dizendo: olha, pode seguir ele, não fica comigo não, glória a Deus. E no final de tudo, João morreu numa morte que as pessoas podem dizer: mas como que João morreu daquele tipo, né? Morto, perdeu a cabeça, glória a Jesus. Sim, o corpo, mas eu tenho certeza que a alma dele, glória a Jesus, está no reino dos céus, e a vitória e o galardão, né? Assim também somos nós. Que Deus abençoe a todos. Fica todo de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você vai pedir agora ao Senhor que Deus venha abençoar a tua vida, porque o Senhor está aqui neste lugar. Glória a Jesus. Oramos, todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs, que vieram nesta noite na tua igreja, Senhor, para cultuar a Ti, meu Deus queridos, glorificar o Teu nome, Senhor. Ah, meu Deus, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é única, ela pode nos salvar, ela pode nos curar, ela pode nos libertar. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é único, Senhor, para nos garantir a salvação. Olha para aqueles, ó Deus, que está nos assistindo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita eles também, que a palavra continua falando nos seus corações. Meu Deus, vem abençoar cada um nessa noite, vem curar, vem libertar, vem salvar. Ah, meu Deus, vem abrir as portas, Senhor, do milagre, vem abrir as portas da cura, da libertação, Senhor, para meu irmão, para minha irmã nessa noite, garantindo vitória, Senhor, grande libertação nessa noite, ó Pai. Eu entrego tudo nas tuas mãos, ó Deus poderoso. Nessa noite vai, Senhor, abençoar esta pessoa, libertando esta pessoa agora, meu Deus, abrindo portas, milagre, 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 Senhor, e maravilhas, Senhor, maravilhas, maravilhas, meu Pai, maravilha do céu, Senhor, maravilha do céu, ó Deus. Ajuda meus irmãos, preparando para o dia da volta do Senhor, preparando para o dia da volta do Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, segurando nas mãos deles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, mais um culto na tua casa, porque nós cremos no Senhor da vitória, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora, liberta o teu povo, liberta a tua igreja, liberta os irmãos e irmãs, Senhor, curando as suas enfermidades, dos seus problemas, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. Todo diga glória a Deus.